Sujeito e predicado são os nossos assuntos de hoje em gramática. Nós vamos ver com a Thaís as classificações do sujeito e algumas de suas particularidades. É sempre bom lembrar que a binaridade sujeito e predicado é a estrutura básica da comunicação linguística. Portanto, é bom você ficar bem ligado nesta aula. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a sintaxe, ou seja, as relações existentes entre as palavras no interior das frases. Finalmente terminamos o estudo de morfologia, que é o estudo da palavra isolada, e vamos estudar as relações entre as palavras dentro da frase, ou seja, sintaxe. Vamos passar a fazer análise sintática. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos aprender a distinguir o sujeito e o predicado, dois termos essenciais a todas as orações. Muito bem, você vai aprender que o sujeito é o termo da oração ao qual se refere qualquer comentário. Quer dizer, em outras palavras, sujeito é o termo de quem se fala, tá? Ao qual se refere uma assertiva qualquer. Essa assertiva será o predicado. Vale dizer, então, que o predicado é um comentário que se faz sobre o sujeito. Em língua portuguesa, é muito comum o sujeito aparecer no início da frase. Geralmente, ele é o primeiro termo que aparece, mas isso não é uma regra geral, isso é apenas um costume. Agora, o que nós podemos observar também muito frequentemente é que os escritores costumam inverter essa posição do sujeito. Eles costumam alterar a chamada ordem direta das palavras na frase. Ordem direta é sujeito, verbo e complementos. Os escritores costumam alterar isso e colocar o sujeito em outras posições. É o que acontece, por exemplo, nos versos iniciais do hino nacional brasileiro, que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá? Então, vamos identificar aqui o sujeito nesse trecho. Nós temos lá: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Quando você lê isso à primeira vista, fica difícil compreender. Mas você já tem aqui o sujeito marcado, as margens plácidas do Ipiranga. Como é que eu fiz para encontrar esse sujeito? Simples. Primeiro procedimento, você deve encontrar o verbo do período. Nós encontramos aqui um período simples com um único verbo, ouviram. E é a ele que você fará a pergunta, quem ou o que, né? Quem ou o que ouviram? Como o verbo já está na terceira do plural, o sujeito, por uma questão de concordância verbal, deve também estar na terceira do plural. E é representado pelo único termo que está aqui na terceira do plural, as margens plácidas. Colocando tudo isso na ordem direta, para que nós possamos compreender o sentido dos versos, nós temos o seguinte. Vamos ver a ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, note como esta forma é muito mais familiar para a nossa compreensão, porque nós estamos habituados com o uso do sujeito na primeira posição da frase. O sujeito, começando a frase, não deixa dúvidas para ninguém. Realmente é a construção cotidiana nossa. Então, está aqui. Não é? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante, é uma referência ao grito do Dom Pedro, não é? Ao grito da independência. Muito bem. Entretanto, essas inversões sintáticas que a gente observou agora, aí no hino nacional a gente tem um hipérbato, que é uma violenta inversão sintática, não é? Essas inversões não acontecem apenas na literatura, não são só os escritores que fazem isso. Algumas delas já aparecem em expressões cristalizadas no nosso cotidiano. A gente observa algumas frases, por exemplo, que falamos a todo momento e que possuem o sujeito posposto ao verbo. Vamos ver isso também? Então, você vê comigo frases corriqueiras do cotidiano que apresentam a inversão. Aluga-se esta casa. A gente tem aqui uma voz passiva sintética, não é? O verbo transitivo direto ao lado do pronome ser apassivador, e o sujeito está posposto. Então, isso aqui se cristalizou no nosso idioma. Quando nós temos a voz passiva sintética, em geral, o sujeito vem depois do verbo, está posposto, ou seja, posto após. Tá? Então, isso é normal, quer dizer, não é obrigatório, mas é uma coisa que acontece sempre. Com o verbo existir,
por exemplo, também acontece de o sujeito vir depois. Na época existiam justificativas consistentes. Eu poderia dizer perfeitamente que justificativas existiam, mas é mais comum essa construção do verbo intransitivo existir com o sujeito posposto. E muito cuidado, você que vai fazer análise sintática, em vestibular, essas coisas, para não imaginar, nem por sonho, que justificativas consistentes pudessem ser objeto do verbo existir, de modo algum. O verbo existir é um verbo intransitivo. Bem, acontece também, muitas vezes, de o sujeito de uma oração ser outra oração inteira. Aí a gente já está trabalhando com o período composto e nós teríamos o que chamamos oração subordinada, substantiva, subjetiva. Rapidamente vou mostrar alguns exemplos, é um tema que vai voltar com a gente, tá? Bom, você tem aqui, é bom que tenhas cuidado com tuas palavras. Ora, é fácil perceber que toda essa oração é sujeito da primeira. Cada oração possui o seu verbo. É bom é a primeira oração, que tenhas cuidado com tuas palavras é a segunda. Ora, você pode substituir toda a segunda oração por uma palavra. Isto, por exemplo, um substantivo ou um pronome substantivo. Isto é bom, né? Fica fácil perceber que toda esta segunda oração é o sujeito da primeira, tá? Nesse outro caso aqui, convém chegar cedo, a mesma coisa. É o que a gente vai aprender a chamar mais tarde de oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Mas dá para você perceber que a segunda oração atua como sujeito da primeira. Isto é que convém. E no terceiro caso, também trata-se de uma voz passiva, sintética, né, na oração principal, e o sujeito está na oração subordinada. Isto, ou seja, que houve tumulto aqui, é que se nota, é que é notado. Então fica aí como um simples registro para você. Esse é um assunto que volta, a gente vai tratar especificamente das orações um pouquinho mais para frente. Bem, a nomenclatura gramatical brasileira faz uma espécie de tipologia do sujeito. Ela distingue vários tipos de sujeito. É isso que nós vamos fazer agora, vamos classificar o sujeito. Veja, nós dizemos que um sujeito é simples quando ele possui um único núcleo. Bem, núcleo é um elemento de natureza substantiva. Ele pode ser o próprio substantivo ou ainda um pronome substantivo. E é sobre o núcleo do sujeito que o predicado incide. Vamos observar, então. Sujeito simples com um único substantivo no núcleo. Aqui, uma frase do Guimarães Rosa, desaprazível a serra não era. E você aproveita para observar uma inversão sintática. A serra, sujeito, não era desaprazível, né? Desaprazível, predicativo do sujeito. Um único núcleo, tá? Agora aqui, alguém bateu a porta, quem pode ser? A observação que eu faço aqui é para você nunca imaginar ser isto aqui um sujeito indeterminado, de modo algum. O sujeito é simples porque é representado por um núcleo, que é um pronome indefinido, no caso de alguém, ou aqui um pronome interrogativo, no caso de quem. Sujeito indeterminado é outra coisa completamente diferente, tá? O sujeito vai ser composto quando o predicado incidir sobre mais de um núcleo. Então, ele tem mais de um núcleo. Veja comigo. Vieram, enfim, o Fragoso e o Galdino. Núcleo, olha, Fragoso, Galdino. São os dois substantivos sobre os quais o predicado vieram incide. Bastante simples também, você observa aí novamente uma inversão sintática na frase do Machado de Assis. O sujeito pode também estar subentendido na frase, ou seja, ele pode aparecer apenas na desinência verbal. É o que nós chamamos sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Veja. Conversamos muito ontem. Então, esse mos é a desinência verbal que indica que esse verbo está na primeira do plural. Portanto, seu sujeito é o pronome pessoal do caso reto, nós. Bastante simples, isso daí é o antigo sujeito oculto. Hoje em dia não se diz mais sujeito oculto. Dizemos desinencial ou elíptico. O sujeito indeterminado é aquele sujeito que não se dá a conhecer no interior da frase. Ele indica um ser de maneira imprecisa. Veja comigo como ele pode aparecer.
ele pode aparecer com um verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma alusão ao contexto anterior. Falaram de você. E note que aqui nós não sabemos quem falou, se foi uma pessoa só, mais de uma, tá? Então, o verbo na terceira do plural significa que eu desconheço quem é o sujeito desta assertiva, deste predicado. Falaram, né? Agora, o sujeito indeterminado não aparece só com a terceira do plural sem referência a contexto anterior. Aparece também com verbos na terceira do singular, desde que ao lado deles apareça o pronome se, o qual vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito. Acontece que isso não vai ocorrer com qualquer verbo, somente com verbos transitivos indiretos, como você tem aqui, assiste-se a bons filmes neste cinema, transitivos indiretos ao lado do pronome se, e também, no próximo exemplo, com verbos intransitivos, olha aqui, dorme-se tranquilamente nesta casa, dormir é um intransitivo, na terceira do singular ao lado do se, ou ainda com os verbos de ligação, era-se mais feliz antigamente. Ligação ao lado do pronome se. Nesses casos, você tem sujeito indeterminado. Em outras palavras, quando o verbo for transitivo direto e estiver ao lado do pronome se, o sujeito não é indeterminado. Você vai estar diante de uma voz passiva sintética, o sujeito vai estar lá posposto ao verbo, tá certo? Bem, e finalmente, apesar de a nomenclatura gramatical brasileira dizer que sujeito e predicado são termos essenciais da oração, existem orações sem sujeito. E é isso que nós vamos ver agora para finalizar essa aula. Orações sem sujeito. Nós temos aqui, houve fatos marcantes na história deste país. O verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, é um verbo que não possui sujeito. Sendo assim, fatos marcantes é seu objeto direto, sujeito ele não tem. O verbo fazer, quando indica temperatura, faz muito frio, ou quando indica tempo decorrido, faz 2 anos que não viajo, por exemplo, é um verbo impessoal, ele não tem sujeito nessas acepções. O mesmo se pode dizer de verbos que indicam fenômenos da natureza, como chove pouco no Nordeste. E você está observando que esses verbos ficam sempre na terceira pessoa do singular, né? Agora, o verbo ser também pode ser um verbo impessoal. Quando estiver indicando horas, são 2 horas. Quando estiver indicando datas, por exemplo, é dia 1º de maio, ou são 2 de maio. Ou ainda quando estiver indicando distâncias, são 50 quilômetros daqui até sua casa. E a particularidade do verbo ser nesse caso é que mesmo quando ele é impessoal, ele vai para o plural, concordando com o seu predicativo, tá? O predicativo de um sujeito que não existe. Muito bem, eu vou terminar por aqui, mas fazendo uma observação para você. Se eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural, mas houver uma referência a um contexto anterior, eu não estarei diante de um sujeito indeterminado, mas de um sujeito elíptico. Por exemplo, os rapazes saíram, ponto. Chegaram à minha casa cedo, percebe?